E aí pessoal, tudo bem? Bora para um vídeo para você conseguir fazer mais rápido a prova do Enem, para você ter que chutar menos questões no final. Vou dar algumas dicas muito simples para todo mundo conseguir fazer. Esse vídeo vai aumentar sua nota não só porque você vai deixar menos questão em branco, como também porque você vai cansar menos durante a prova. Quando você chega no meio da prova e está super cansado, você começa a errar mais questão, começa a ficar mais lento ainda. Então eu vou te dar ao todo 6 dicas, todas bem importantes, cada uma ajuda um pouquinho nessa questão de fazer mais rápido e ficar menos cansado. E você não deixa de ativar a notificação do canal, porque na semana que vem eu vou fazer um vídeo para aumentar bem sua nota em matemática e um vídeo para aumentar bem a sua nota em natureza também. Então vamos para a primeira dica, a dica do revezamento super simples. Começou a prova, fez várias questões seguidas de linguagens, teve que ler um monte de texto, começou a cansar. Quando você começa a cansar, não adianta ficar insistindo e demorando muito para fazer cada questão. Muda a atividade que você está fazendo na prova. Então, por exemplo, você estava em linguagens, para e passa umas questões por gabarito. Está passando questão por gabarito? Para e vai fazer umas questões de humanas. Cansou em humanas? Para e vai fazer um trecho da redação. Fica revisando a atividade, porque cada vez que você está começando a cansar em algo, você vai para outra coisa que você está mais descansado e ganha um gás novo nessa atividade enquanto você descansa para aquele outro tipo de coisa que você estava fazendo. Porque o tipo de cansaço que cada coisa te dá é um pouquinho diferente. E ainda tem a opção de ir no banheiro se estiver muito apertado, tem a opção de tomar uma água que você levou, comer alguma coisinha. Então você tem coisas diferentes que você pode fazer durante a prova, você não precisa se estressar e cansar demais fazendo um bloco imenso de 1h30 de linguagens. Não fique insistindo quando você está lento, porque enquanto você está lento, você está perdendo tempo. É melhor tentar dar um gás novo em outra coisa, dar essa micro descansada, que você acaba ganhando muito tempo ao longo da prova. Então essa é a primeira dica, super simples. Está fazendo algo que começou a te deixar lento, para e vai fazer algo diferente. Depois você volta, não tem problema ficar indo de um lado para outro. É bem mais vantajoso do que fazer um tempão da sua prova estando lento, porque aí você vai perder um monte de tempo. Então vamos para a segunda dica também, simples demais. Todas as dicas vão ser bem simples. Sempre que você for fazer uma questão de linguagens e de humanas, você vai ler o comando antes de fazer a questão, antes de ler o texto. Em cada questão tem o texto, o comando e as alternativas. O comando é a pergunta em si. Em cima da pergunta vai ter o texto. Tem gente que começa lendo o texto, depois lê a pergunta da questão e depois lê as alternativas. Sempre leia antes o comando, porque o comando vai te dar um direcionamento do que fazer em seguida e vai deixar muito mais rápido. Então, por exemplo, você está em linguagens e no comando você já vê que você vai ter que analisar só o final do texto ou só o começo do texto. Então você não vai perder tempo lendo o texto inteiro, já que não vai ser preciso. E às vezes em linguagens você lê o comando e você já sabe a resposta. E aí você nem precisaria ler o texto inteiro, você só precisa dar uma confirmada. Você bate o olho no texto e só confirma se era aquilo mesmo que você tinha pensado. Então sempre é vantajoso você começar a questão pelo comando. Mesmo que você tenha que ler tudo, ao longo da prova, alguns textos você vai conseguir evitar ou vai conseguir ler só uma parte. Ou quando for fazer a leitura, você já vai ler com o foco na pergunta que foi feita. E para humanas ainda, às vezes você lê o comando, já dá uma olhadinha nas alternativas e já sabe a resposta. E também aí só vale a pena dar uma olhadinha no texto para confirmar mesmo. Isso acontece direto na prova de humanas, mais do que na prova de linguagens. Na prova de linguagens, você vai ter que ler a maioria dos textos. Humanas, muitos dos textos você vai usar só para confirmar a sua resposta. Então a segunda dica também super simples. Sempre que você for começar uma questão, começa pelo comando e não pelo texto. Então bora para a terceira dica, também simples. Se você se deparar com uma questão que você já sabe que vai ser muito demorada, simplesmente pula ela e deixa para fazer no final da prova. Não fica perdendo seu tempo no início da prova com questões demoradas. Elas vão te cansar muito e se por um acaso você não conseguir fazer a prova inteira, é melhor deixar algumas poucas longas para fazer no final do que um monte de questão rápida. Porque se não der tempo de você fazer a prova e você tiver um monte de pequena questão, era bem mais vantajoso você ter feito no começo, porque tiraria muito menos ponto de você. Você vai ter só algumas questões longas, em vez de ter um monte de questão pequena que você poderia ter feito antes. E aí tem vários jeitos de você reconhecer uma questão que vai demorar. Eu tenho um vídeo que eu falo basicamente só sobre isso, que é um vídeo de estratégia de prova. No final desse vídeo aqui eu menciono ele, você pode dar uma olhada, mas um dos jeitos é, se o texto for imenso e depois de você ler o comando, você sentir que vai ter que ler o texto inteiro, é melhor deixar para depois. Vai que um texto é 5 vezes maior do que o texto da questão seguinte. Não faz sentido você ficar perdendo todo o tempo nele. Depois do final você volta e faz de novo, não tem problema. E se, por exemplo, a questão é de um tema que você não conhece, é um assunto que você não sabe fazer, e você já sabe que se entrar nessa questão você vai ter que pensar um monte, vai acabar nem acertando a questão, também é uma questão boa para você pular. Então essa terceira dica também não pode ser mais simples, é a dica do desapego. Se você sabe que vai demorar, não se preocupa, pula ela, depois você vê o que faz a respeito. E aí vamos para a quarta dica do vídeo, a dica do chute mal dado.
Tem um fenômeno no Enem, em qualquer prova de vestibular, que a gente chega numa questão, lê ela e sobram duas alternativas. E a gente não tem a menor ideia de qual das duas é. E a gente fica um tempão pensando em qual das duas é. Mesmo que a gente não tenha ideia e não vai ter ideia de como responder a questão. A gente pega, chega em duas alternativas e fica lá 5 minutos remoendo aquelas duas alternativas. E no final acaba chutando de qualquer forma. Quando você chega, sobrou duas alternativas e você já sabe que não vai ter critério para escolher entre essas duas, porque você simplesmente não sabe essa matéria. Assinala uma, faz uma marcação para você dar uma olhada no final da prova de novo. Então, em vez de fazer um X, faz uma bolinha e parte para a próxima questão. É muito melhor você usar esses 5 minutos num tema que você sabe, que você tem chance de acertar. Então, quando você tiver, por isso que eu falo que é o chute mal dado, você já sabe que vai ter que chutar. Não fica remoendo, esse não é o momento de remoer. E de qualquer forma, você vai fazer uma marcaçãozinha para poder pensar nessa questão se sobrar um tempo no final da prova. Mas não gasta seu tempo no meio e no início da prova, porque não compensa. Então é mais uma dica que aumenta um pouquinho o seu tempo de prova. Você somando todas essas dicas que eu já te dei, você vai ao longo da prova ganhar muito tempo, porque cada uma vai te poupar tempo em algum momento. E aí vamos para a quinta dica, que é a minha dica de não case com a questão. Às vezes a gente tem uma arrogância de achar que se a gente ficar pensando a respeito, a gente vai descobrir do que se trata aquela questão por meio da lógica. E isso é possível fazer isso, às vezes a gente consegue mesmo. Às vezes a gente dá uma pensada naquilo e tenta chegar numa hipótese, numa conclusão, e é possível que às vezes a gente consiga. Mas não compensa você perder esse tempo de ficar pensando demais a respeito de algo no início e no meio da prova. Então também, que nem no cenário anterior, é o caso de você marcar o que você acha que é e deixar para pensar depois. Mas claro que se for fácil, você simplesmente faz na hora mesmo. O meu medo é você começar a pensar e esquecer que existe tempo de prova, que nem a gente sempre faz. Mesmo quem conhece essa dica, faz algumas vezes durante a prova. A gente chega numa questão e fala, eu sei isso, já tive isso, e fica lá pensando e pensando, e esquece que esse tempo poderia ser usado para responder umas 5 outras questões. Então também é meio que uma questão de saber perder, sabe? Começou a pensar demais, toma uma atitude a respeito, faz uma marcaçãozinha do que você já acha que é e vai para a próxima questão. Se você perder o tempo de 5 questões em uma, é besteira. Não é que você não vai fazer essa questão, você só vai adiar para fazer umas questões mais rápidas e fáceis antes. E aí vamos fazer uma recapitulação bem breve para você, na soma dessas dicas, conseguir ganhar um tempo. Primeira dica do revezamento, começou a cansar num tipo de questão, muda a atividade, que aí você vai dar uma descansadinha e não vai ficar fazendo um monte de questão quando a sua mente está mais lerda. Dica número 2, sempre lê o comando da questão antes de ler o texto, porque o comando vai direcionar a leitura do texto, o jeito que você vai ler do texto, que trecho que você vai ler do texto, e às vezes você nem vai precisar ler o texto. Dica número 3, viu que vai demorar demais uma questão? Deixa ela para o final. Se é um texto imenso, que ocupa quase a página toda, e você já sabe que vai ter que ler o texto inteiro para responder a questão, pula e depois você vê essa questão. Se é uma matéria que você já sabe que não tem ideia de como resolver, pula também, deixa para o final. E aí a quarta dica é, se for ter que chutar, chuta logo, porque se você não tem critério para decidir o certo, não faz sentido você ficar perdendo tempo nisso. E a quinta dica é, naquelas questões que você começa a pensar e fica pensando, se em algum momento você tem que assumir a derrota, faz uma marcação do que você acha que é e pula para a próxima questão. Se você perder 10 minutos numa questão, você poderia ter feito, 8 outras questões mais rápidas e mais fáceis. E aqui em nenhum momento eu tô falando para você não fazer uma questão. Eu só tô falando para você adiar essa questão. Porque aí você vai fazer no início da prova aquilo que você tem maior chance de acertar, aquilo que é mais rápido. E se você tiver que deixar alguma questão em branco, vão ser poucas questões e aquelas questões que provavelmente você erraria de qualquer forma. E aí a minha sexta dica é para quem não está satisfeito com esse vídeo, gostaria de um vídeo bem mais detalhado em relação à estratégia de prova, um vídeo bem mais detalhado a como identificar uma questão que vai demorar para ser feita. Eu tenho um tipo de vídeo que já é mais demoradinho, mais detalhado, mas você sai mais craque em termos de estratégia de prova. Eu vou deixar ele aqui no final do vídeo para você poder assistir ele, porque por hoje é isso. Obrigado!